não vou falar em milagre, né? Não sou milagreiro. O que nós fizemos foi passar uma ideia para os atletas, né? Eles compraram essa ideia, eles abraçaram essa ideia, para que a gente conseguisse fazer uma partida de forma digna, de um posicionamento tático bem definido, coisas simples, mas bem ajustadas, que facilitaria a gente levar a gente ao resultado que foi os 3 pontos, né? Então, a gente trabalhou ao longo da semana muito a questão mental e isso foi um fator primordial para que a gente atingisse o objetivo hoje. Em cima dessa postura tática que você disse para o jogo de hoje, uma novidade, passa pela marcação de saída de bola que faz o Ezio roubar uma bola no início de jogo, os inícios de jogos em que o Ipatinga entrava desligado, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, passa por essa alteração que faz o Ipatinga abrir a contagem no início do jogo de hoje? Exatamente. Eu vi alguns comentários dentro da página do Ipatinga, né? E o que mais a torcida cobrava era entrega, era garra, era atitude. E foi isso que nós conversamos com os atletas ao longo da semana. A gente não pode jogar dentro de casa e simplesmente assistir o adversário jogar como aconteceu em outras partidas. Então, falamos com eles, olha, a gente ia precisar de marcar um pouquinho mais em cima, a gente já sabia as dificuldades do Democrata na saída de bola e apostamos nisso. E o mais importante, eu volto a falar, os atletas compraram a ideia de ter uma postura mais agressiva no campo de ataque do adversário na saída de bola e fomos premiados com a roubada de bola do Ezio e o gol. O setor defensivo de Ipatinga, 2 peças que passaram uma ótima impressão. Eu acredito até que essas 2 peças, elas com certeza seguirão o Ipatinga nesses projetos futuros. Sim, Trindade e Nilo foram 2 estreias hoje, estrearam bem, tá? Mas eu prefiro não falar de individualidade. Eu acredito que quando a gente fala em sistema defensivo, a gente fala num todo, né? E se eles foram bem dentro do jogo hoje, muito passa pela função do atacante que ajudou a marcar, dos volantes que ajudaram e os meias, os extremos que ajudaram a marcar até chegar a eles, né? Mas eles, quando exigidos, foram bens e a gente tem por objetivo seguir com eles dentro do time. Ô Fabiano, o que você pode projetar para um próximo jogo muito difícil que o Ipatinga vai ter contra o Atlético lá na Arena MRV? Certamente o Atlético entrará em campo precisando da vitória. É um jogo complicado, né? Nós sabemos da grandeza do clube, sabemos os jogadores que lá estão, né? Mas da mesma maneira que muitos não acreditavam que a gente poderia ter um resultado positivo hoje, muitos não vão acreditar que a gente pode ter um resultado positivo lá. Só que os primeiros a acreditar tem que ser nós, né? Comissão técnica, diretoria e os atletas. E a gente acredita que temos totais possibilidades de arrancar o empate lá, que nos manterá na primeira divisão sem passar pelo Triângulo da Morte. Até que ponto, uma semana longe da torcida, longe da imprensa, esse comportamento mudou ou somou alguma coisa? Olha, é muito relativo, né? Não vou falar nem por bem, nem por mal. Só que eu acho que havia um momento que a gente precisava de ter um momento nosso, né? Nós, a diretoria, nós, a comissão, nós, atletas. Esse era o nosso momento. Então, a diretoria achou por bem, né, a gente blindar, porque foi uma semana conturbada, a gente não pode deixar aqui de externar isso, e a gente precisava de blindar os atletas, que são os protagonistas do jogo. Então, eu acho que ajudou para a gente estar um pouquinho mais concentrado, né, vamos falar assim. Eu queria saber quem é o Fabiano Braz na bola? Um ex-jogador, uma carreira iniciando como treinador? Olha, eu joguei na categoria de base do Atlético, isso aí até o Sub-17 só, né? E resolvi estudar para poder entrar na área como treinador. Então, a minha carreira é muito pautada em categoria de base, né? Nos últimos anos foram assim. Tive experiências no profissional como auxiliar, né? Alguns momentos na mesma situação que se encontrei hoje, em relação a substituir um treinador que saiu. E tive a oportunidade de trabalhar no Sub-23, né, na Bezinha do Paulista, no profissional, e também no Inter de Minas, também no profissional, né, Sub-23. Então, só que a minha carreira, a minha experiência no profissional mesmo, falando aí no alto rendimento, primeira divisão, essa é a primeira oportunidade.